Olá a todos, saudações do crente docente. Está no ar mais uma vez o nosso CityCast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Victor e estamos estudando a revista Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, da editora CPAD. Nossa lição de hoje é de número 6, que tem por título Expressando Palavras Honestas. Antes de começar a lição, eu peço você, querido ouvinte, que divulgue e compartilhe o trabalho realizado pelo crente docente, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho e assim você vai ficar antenado em todas as nossas novidades. Aproveito aqui também para deixar registrado o meu agradecimento primeiramente a Deus e em seguida a toda a equipe do crente docente, ao nosso querido professor Divanei. Muito obrigado por essa rica oportunidade. A Deus a honra e a glória. Irmãos, o textuário da nossa lição se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 37, palavras de Jesus. E diz o seguinte: seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Juramentos sempre estiveram presentes em nossa sociedade. Quando nós estudamos na história, nós veremos que o meio em que mais foram utilizados era o comércio. Hoje, por exemplo, graças aos aplicativos no celular, nós podemos fazer diversas compras online, sem nem mesmo precisarmos falar com o vendedor. Não é tudo resolvido à distância, não precisa ter aquele contato pessoal, não é mais um requisito, não é algo mais necessário. E essa compra só vai ser concluída quando o pagamento é aprovado pelo próprio sistema. Mas nos tempos passados, onde os comerciantes não tinham essa tecnologia, eles negociavam face a face com seus compradores. Por vezes, a única garantia que os envolvidos no acordo iriam honrar seus compromissos era através de um juramento, através de suas palavras. E o juramento em si nunca foi considerado uma prática ruim, mas o problema surgia quando o juramento ele era enganoso, falso, fraudulento, mentiroso. Juramento aponta para um compromisso, e se esse compromisso que foi assumido não for honrado, pode trazer consequências para aquele que fez o voto e não honrou. Dentro de um contexto bíblico, os juramentos também estão presentes e podem ser classificados em dois tipos: os que foram feitos por Deus, que se referem também às promessas feitas por Ele, e também existem os juramentos feitos por homens. No textuário da nossa lição, o Senhor Jesus ele se refere aos juramentos feitos pelos homens de maneira leviana, danosa, mentirosa. A ideia central de Jesus ali é nos remeter ao cuidado que devemos ter com as nossas palavras, as palavras que emitimos, nos ensinando a sermos transparentes, íntegros, como servos de Deus que têm compromisso com a verdade. Mas antes de analisarmos o textuário com um pouco mais de profundidade, primeiro precisamos retornar ao versículo 33 de Mateus 5, para entendermos todo o contexto do texto. Jesus diz: outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. A primeira parte do versículo, outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, já revela aqui que Jesus ele inicia ali uma correção buscando alinhamento com as Escrituras. Ele continua: não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Perjurar significa renunciar, quebrar uma promessa ou juramento. O Senhor está se referindo aqui à lei mosaica, que caracteriza a natureza obrigatória do juramento, que está lá registrada lá em Números, capítulo 30, versículo 2, que diz o seguinte: quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Essa orientação foi dada a Moisés pelo próprio Deus. Ou seja, a lei do juramento não era uma crença do povo, foi algo estabelecido por Deus. E o propósito do juramento era benéfico. Eu já disse aqui que há dois tipos de juramentos: os feitos por Deus, no caráter de promessa, e os feitos por homens. Esses que são feitos por homens podem ser direcionados tanto a Deus quanto a outros homens. Quando o homem jurava diante de Deus, na verdade esse juramento tinha mais um caráter de apelo feito por um adorador a Deus, sendo algo mais semelhante a um voto. Um exemplo perfeito disso, que eu particularmente gosto muito, é o de Ana. Ali em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, onde Ana orou ou votou a Deus dizendo que se ele lhe desse um filho,
esse filho seria entregue ao Senhor para o servir. Ana, no papel de adoradora, fez um apelo ao Deus soberano e grande juiz. E Deus honrou esse voto porque conhecia o coração de Ana. Ele sabia que nesse coração havia sinceridade. E o nosso Deus é aquele que esquadrinha os nossos corações, como vai dizer Jeremias 17:10. Portanto, não tem como nós enganarmos o Senhor fazendo um falso juramento ou um falso voto, porque Ele já conhece a intenção do nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos. Já o juramento feito de homem para homem tinha mais um caráter de acordo, negócio, aliança. Há vários exemplos na Bíblia, mas eu destaco dois aqui mais para a nossa didática. O primeiro exemplo é a aliança feita entre Jonatas e Davi, 1 Samuel 18, versículo 3. E o segundo exemplo, muito conhecido também, é o exemplo da aliança feita entre Acabe e Josafá, que está lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 4. Voltando ao texto da nossa lição, de Mateus 5, a partir do versículo 34, Jesus prossegue dizendo: Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Os judeus da época acreditavam que existiam votos obrigatórios e votos não obrigatórios, o que não é verdade. Como vimos anteriormente, todo tipo de voto, segundo lá a lei mosaica de Números 30, versículo 2, todo tipo de voto tinha o seu devido peso de responsabilidade, fossem eles feitos a Deus ou para os homens. Ambos deveriam ser honrados. O céu, como diz no texto, se refere ao trono de Deus. É uma referência a Isaías 66, versículo 1. E também se refere ao local onde o Senhor habita, de onde ele governa e manifesta a sua glória. O seu trono, o trono de Deus, é baseado em justiça, Salmo 89, versículo 4. E é eterno, Salmo 45, versículo 6. E de maneira alguma, irmãos, deve ser usado para fins banais de um homem que é passageiro nessa terra. Esse cuidado não se estende apenas ao nome de Deus, mas também à sua criação. Continuando ali em Mateus 5,35. A criação reflete a glória de Deus e expressa o seu domínio. Devemos ter cuidado até mesmo em como nos referimos a ela. O texto também diz que não devemos jurar por Jerusalém, que é um local de grande veneração pelos judeus. Afinal, ela é a cidade do grande rei, como relata o Salmo 48, versículo 2. Apontada também como a cidade de Deus, Salmo 46, versículo 4. A fala de Jesus aqui nos mostra que não devemos jurar por aquilo que é sagrado. Jesus continua no versículo 36 de Mateus 5, dizendo que o homem não deve jurar nem mesmo por sua própria cabeça, porque o homem não pode tornar um cabelo branco ou preto, ou seja, o homem não tem poder nem mesmo sobre algo tão insignificante em seu corpo, que é um fio de cabelo. Toda a obra, por mais importante que seja, ela sempre estará sujeita ao seu Criador. O homem, nós, somos a coroa da criação de Deus. E apesar de termos recebido a autoridade para governar sobre a terra, nós, o homem, não temos poder absoluto nem mesmo sobre nós mesmos. O pleno domínio pela criação, ou sobre a criação, melhor dizendo, sejam céus, terra, ou seja, sobre o homem, sempre será, irmãos, apenas de Deus. Em síntese, Jesus está dizendo aqui pelo menos duas coisas para nós. Primeira, não façam juramentos baseados naquilo que vocês não têm pleno domínio. Jesus não nos está proibindo de fazermos votos a Deus, mas ele se refere ao equívoco de atribuirmos nossos apelos humanos à gloriosa majestade de Deus. Em segundo lugar, fazer juramento se usando do nome de Deus ou de qualquer elemento por ele criado traz automaticamente para esse juramento uma obrigação em cumpri-lo. Um exemplo disso foi o juramento imposto por Abraão sobre seu servo Eliezer, quando Abraão lhe deu a tarefa de buscar uma esposa para o seu filho Isaque, lá em Gênesis 24, versículo 2. Abraão fez Eliezer jurar pelo nome do Senhor, que cumpriria tal tarefa. E assim ele cumpriu com precisão. Mas talvez você pergunte, Vitor, isso não seria uma contradição? Porque em Gênesis, Abraão fez seu servo jurar por Deus, mas em Mateus 5, Jesus diz que não se deve jurar nem mesmo pelos céus.
A resposta, irmãos, a gente consegue discernir a partir de uma análise de cada texto. No texto de Gênesis 24, nós devemos entender 3 pontos. O primeiro deles, a passagem ocorre antes da lei mosaica acerca do juramento, a lei de Números capítulo 30, versículo 2, como vimos. Segundo ponto, o papel de Eliezer nessa passagem aponta para o papel do Espírito Santo em relação à igreja, isso é, Eliezer aqui é considerado um tipo de Espírito Santo, tipologia bíblica, assim como Rebeca, que seria a esposa de Isaac, representava a igreja. Eliezer foi aquele que adornou a noiva com presentes e levou a noiva ao encontro do noivo, Isaac, que aponta para Jesus. Eliezer também, em nenhum momento, falou de si mesmo, apenas do noivo. Todas essas características representam o papel do Espírito Santo em relação à igreja, que é a noiva do Senhor. Terceiro ponto, Abraão, irmãos, não era um homem qualquer. Era alguém que tinha compromisso com Deus, que temia a Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus, Tiago capítulo 2, versículo 3, e também foi o pai da fé, Romanos capítulo 4, versículo 11. Agora, em relação ao cenário de Mateus 5, nós temos uma diferença. Nós sabemos, não é, que o sistema religioso de Israel estava corrompido, tomado pela hipocrisia e pela mentira. Os próprios judeus pensavam que eles eram filhos exemplares de Abraão, como vai dizer lá em João capítulo 8, versículo 39. Mas Jesus vai deixar bem claro, não é, que eles não eram. Eles vão ser chamados, classificados por Jesus como, na verdade, filhos do diabo. E o diabo é o pai da mentira. É o que Jesus vai dizer lá em João, capítulo 8, versículo 44. As palavras desses judeus hipócritas, não refletiam um coração sincero na presença de Deus. Eles não tinham autoridade nem mesmo para ensinar, pois eles mesmos não praticavam o que ensinavam. Tanto que, lá em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, no final do Sermão do Monte, o texto vai dizer que a multidão se admirou da doutrina de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, que, na verdade, eram apenas religiosos, tinham apenas uma capa, uma imagem, não ensinavam aquilo que praticavam. E os judeus dessa época de Jesus, eles acreditavam que jurar em nome de Deus iria vincular automaticamente aquele que fazia o juramento. Em outras palavras, eles acreditavam que simplesmente jurar ou votar em nome de Deus bastava, independentemente se aquele que jurasse tivesse uma vida reta ou não. Jurar em nome de Deus iria suprir qualquer falta de honra, de caráter ou de temor que a pessoa pudesse ter. É basicamente o seguinte: eu sou um mentiroso, eu sou um hipócrita, mas se eu fizer um juramento em nome de Deus, toda a minha hipocrisia e mentira vai ser deixada de lado porque eu estou citando o nome de Deus. Isso é uma besteira total. Mas com essa atitude, eles estavam ferindo também o terceiro mandamento, que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, e também se repete lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11, que os irmãos bem conhecem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Mas o que significa tomar o nome de Deus em vão exatamente? Usar o nome de Deus em vão não se refere apenas a blasfêmias, mas também a todo o uso de seu nome de maneira irreverente, o que inclui também os perjúrios, ou seja, toda quebra de juramento. Em Levítico capítulo 19, versículo 12, o Senhor diz: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Em Deuteronômio 23, 23, temos o seguinte: faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Deixa eu te dar um simples exemplo ilustrativo de uma desonra ao nome de Deus para facilitar aqui a nossa didática. Imagine um filho que sempre convida o seu pai para brincar, mas o pai nunca consegue lhe atender por causa do seu trabalho. Depois de tantas desculpas, o pai então traz o nome de Deus para a sua resposta, com o intuito de garantir que estará com o seu filho
numa próxima vez e diz, entre aspas, filho, juro por Deus que o papai vai brincar com você na semana que vem. Fecha aspas. Chega então a semana seguinte e o pai, mais uma vez, devido ao seu trabalho, ele falha em estar com o seu filho. Ora, se ele jurou pelo nome de Deus, que é um nome poderoso e cheio de honra, por que então o juramento não se cumpriu? Simples. Porque a honra e o poder que há no nome de Deus jamais vão suprir a falta de caráter e compromisso de um homem. Vou repetir. A honra e o poder que há no nome de Deus jamais vão suprir a falta de caráter e compromisso de um homem. Isaías 55, versículo 11 diz, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que, ou para aquilo que a enviei. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele sempre permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Isto é, está falando de Deus. Irmãos, Deus é sempre fiel àquilo que diz e promete, mas jamais devemos usar a sua fidelidade como um meio de suprir a nossa infidelidade em um voto que nós mesmos fizemos. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5 diz que é melhor não fazer o voto do que fazer o voto e não cumprir. Votar e não cumprir o voto já é algo digno de condenação, mas votar se usando do nome de Deus e não cumprir pode trazer consequências ainda piores. Eu aproveito aqui para fazer uma indicação a você, ouvinte, querido irmão, querida irmã, uma indicação literária. Um dos tópicos desse livro, ele vai tratar dessa questão sobre falar o nome de Deus em vão. O título do livro é O Poder dos 10 Mandamentos, do Dr. William Douglas. É um livro excelente. Continuando, fica claro então para nós, nesse ponto, que de nada vale elementos externos, por mais honrados que sejam, se o nosso interior não há verdade. De nada vale palavras de pesos para votos ou juramentos se o nosso interior não possui nada de valor significante. O cristão verdadeiro que foi transformado pelo Evangelho não precisa basear as suas palavras nem no céu nem na terra ou qualquer outro elemento, mas tão somente na verdade que já está em seu coração, que é limpo. Salmos 24, versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Continuando a nossa lição, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz aquele texto muito conhecido, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se define como a verdade. Se somos cristãos, então imitamos a Cristo. Se imitamos a Cristo, a verdade precisa estar em nós. Mas essa verdade, irmãos, não é simplesmente algo abstrato. Essa verdade precisa ser manifestada através de atitudes, de ações no nosso dia a dia, inclusive nas palavras ditas. As nossas palavras, elas irão revelar aquilo que está em nosso coração. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus vai dizer aos fariseus, aos escribas, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Coração na Bíblia, em geral, se refere à nossa mente. Palavras são pensamentos convertidos em sons através de nossos lábios. Portanto, palavras ditas refletem o que está dentro de nós. O ser humano, ele só pode dar aquilo que possui. Se uma pessoa só fala mentira, é porque o seu coração é uma fonte de mentiras. Da mesma forma, aquele que busca falar somente a verdade, sendo transparente a todo tempo, revela através de suas palavras que o seu interior é honesto, é de bom caráter. Lembre-se, irmão, que a mentira ela faz parte do caráter do diabo. Afinal de contas, ele é o pai da mentira. Jesus classificou os fariseus, como vimos aqui, como filhos do diabo, porque eles eram mentirosos. João capítulo 8, versículo 44. Mas a verdade, como vimos, faz parte do caráter de Deus. Ele é sempre fiel à sua palavra. Se somos filhos de Deus, iremos manifestar o caráter dele em nós através de nossas vidas. Então podemos deduzir que as palavras que dizemos revelam a paternidade que temos. Vou repetir porque isso é didático.
podemos deduzir que as palavras que dizemos, as palavras que falamos, revela a paternidade que temos, isso é, quem é o nosso Pai. Aí fica uma pergunta para nós, como cristãos, será que as nossas palavras estão refletindo o caráter de Deus em nós? É para pensarmos um pouco. Irmãos, palavras na vida de um cristão vão muito mais além do que uma simples forma de se expressar. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37, que nós, isso aqui é muito grave, que nós seremos julgados segundo as nossas palavras. Isso é muito sério. Provérbios capítulo 18, versículo 21, está escrito que o poder da vida e da morte estão no poder da língua. O poder da vida e da morte estão no poder da língua. Tiago, em sua epístola, eu recomendo que você leia esse capítulo 3, mais precisamente no versículo 5 e 6, ele vai abordar sobre a língua que, apesar de ser um pequeno membro, tem um grande poder destrutivo. Não apenas sobre o próprio corpo, mas também afetando todo o meio ao seu redor. Isso é o ambiente que você está. Como? Através de fofocas, através de mentiras, através de falsas acusações, calúnias e por aí vai. Na vida do crente, ter compromisso com a verdade significa compreender também a responsabilidade, irmãos, de ser templo do Espírito Santo. Nós, às vezes, falamos certas coisas, nós, às vezes, nos exaltamos, falamos certas palavras que não convêm e nós nos esquecemos que somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, vai dizer o seguinte, Paulo, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Destruir pode ser relacionado a sentido espiritual, emocional ou físico. Quando nós proferimos com nossos lábios mentiras ou palavras de engano, não é, fofocas, calúnias, acusações, não é? Nós estamos cometendo um atentado contra a integridade do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. O mesmo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 30 e 31, vai dizer, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja retirada de entre vós. Ser templo do Espírito Santo requer de nós um policiamento constante em relação às nossas palavras. Então, antes de acontecer aquilo que está ali na epístola de Tiago, no capítulo 3 que lemos, nós temos, irmãos, que nos policiarmos e pensarmos, entendermos que nós somos templos do Espírito Santo e tudo aquilo que nós possamos dizer, venhamos a dizer, pode entristecer o Espírito Santo que habita em nós. É claro que nós, como seres humanos, estamos sujeitos a erros, não de maneira intencional, no sentido perverso, mas na forma de imprevistos que às vezes podem nos impedir de cumprir um voto ou juramento feito. Novamente cito Paulo como exemplo, quando ele viajou, ou melhor, ele planejou visitar os irmãos de Corinto, mas diversas vezes ele foi impedido por circunstâncias adversas. Está lá registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Mas quando estes possíveis imprevistos ocorrerem, o apóstolo o apóstolo Tiago, a fim de evitar que isso ocorra, ele vai nos dar uma orientação que está lá em Tiago, capítulo 4, versículos 14 e 15. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, diga, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Como o próprio Jesus disse no texto de Mateus 5, nós não temos poder nem mesmo sobre os nossos fios de cabelo. Quem dirá, irmão, sobre o amanhã? Nós não sabemos nem o que vai acontecer no próximo minuto. Então, em vez de prometermos ou afirmarmos algo que pode acontecer ou não, o melhor é entender, em primeiro lugar, que quem governa a nossa vida é o Senhor. Quem sabe do amanhã é o nosso Deus. Provérbios,
capítulo 16, versículo 1, vai dizer aquele texto que todos nós conhecemos, muito conhecido: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas afinal de contas, para ficar claro, nós cristãos devemos ou não fazer uso de juramentos? A resposta é não. Jesus deixa isso claro em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Textuário da nossa lição. Jesus mostra aqui que o nosso falar deve ser o mais objetivo possível, sem nenhuma dependência de juramentos baseados em elementos externos. Essa dupla afirmação ou dupla negação que Jesus está citando ali, sim, sim, não, não, serve para dar ênfase na fala, com a intenção de garantir a plena convicção naquilo que é dito. Ao longo dos evangelhos, nós podemos perceber que Jesus se usou diversas vezes disso, quando ele utilizava o termo em verdade vos digo. Essa ênfase que Jesus dava, ela servia para destacar a importância daquilo que era falado e também evitava alguma compreensão equivocada por parte dos ouvintes. Nós sabemos que os argumentos e as respostas do Senhor Jesus eram sempre firmes, sem levantar dúvidas quanto ao seu posicionamento. Essa era uma das características de Cristo. Qualquer fala além desses limites definidos por Jesus, ele vai definir como procedência maligna. Isso é, qualquer tentativa de fugir dessa objetividade e transparência no falar, proposta por Cristo. Tudo isso é algo abominável ao Senhor. Tudo que é de procedência maligna, irmãos, está vinculado ao diabo. Afinal de contas, a essência do caráter dele é má, ele é maligno. O cristão tem compromisso de imitar o seu Senhor, devendo sempre se destacar pela sua veracidade, integridade, honestidade. Devemos ser genuínos, sem dar motivos para o mundo ou para o diabo nos acusar por conta de nossas palavras duvidosas. Honestidade não é simplesmente uma atitude correta tomada em um certo momento, não é algo momentâneo. Honestidade fala de estilo de vida pautado na verdade e na transparência em todos os momentos. O cristão honesto é aquele que em nenhum momento permite que sua boca seja instrumento de Satanás, proferindo palavras falsas e enganosas. Na Bíblia há vários exemplos de pessoas honestas, mas existem duas que as Escrituras registraram a honestidade de maneira destacada. Primeiro, Jó, que foi descrito ali em Jó capítulo 1, versículo 8, como honesto, e Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 22. Cornélio me chama mais atenção pelo fato de que o texto diz que ele era honesto, mas apesar de ser temente a Deus, ele ainda não era salvo, que só ocorreu, mais para frente no texto, durante a visita de Pedro em sua casa. Isso mostra para nós que a honestidade não tem a ver com salvação, mas sim através da decisão em aderir a um estilo de vida honesto. A salvação é concedida por Deus por meio de sacrifício de Cristo na cruz, mas a honestidade é um compromisso que nós decidimos assumir. Infelizmente, no mundo atual, a honestidade ela tem sido condicionada a momentos e interesses pessoais. A mentira ela tem se tornado uma prática comum para muitas pessoas. Não é à toa que temos até um dia intitulado Dia da Mentira, que ocorre 1º de abril, sendo reconhecido internacionalmente, para o irmão ver o nível em que nós estamos. Um dos maiores palcos, um outro exemplo para mentira, também tem sido a política. Diversos candidatos eles se valem de falsos juramentos e promessas a fim de conquistarem um cargo, mas depois de eleitos, acabam até agindo de maneira contrária aos princípios que um dia disseram defender. A mídia também tem nos bombardeado diariamente com as chamadas fake news, ou seja, falsas notícias. Confiar imediatamente naquilo que lemos ou assistimos hoje, irmão, se tornou uma tarefa de risco, se tornou algo perigoso. Há também o uso abusivo das redes sociais, onde milhares de pessoas fingem ser o que não são, ou dizem ter aquilo que nunca tiveram, que nunca possuíram. Frequentemente, muitas pessoas elas caem em golpes na internet, através de anúncios fraudulentos, por exemplo, não é? Esquemas de corrupção, enfim. A mentira ela tem se tornado diversão para uns e até mesmo fonte de renda para outros negócios. Olha só o nível em que nós estamos. Por mais que nós, cristãos verdadeiros, não vivamos a mentira, a verdade é que a todo instante estamos expostos à mentira, pois no mundo ela já se tornou algo normal.
Aí você me pergunta, como que um cristão pode se manter íntegro e saudável em meio a tanta sujeira? O que podemos fazer para mantermos nossas palavras sempre puras e verdadeiras? A resposta está na palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é a única maneira de nos mantermos imunizados contra palavras mentirosas. Pois quando nós enxertamos a palavra de Deus, nós enxertamos a verdade na nossa mente. Então isso vai nos blindar contra mentiras externas que tentam nos contaminar. E por que a palavra de Deus? Por que a palavra de Deus, irmãos, ela é vamos dizer assim, aquilo que nós precisamos nos voltar, aquilo que nós precisamos absorver para estarmos blindados contra a mentira? Simples, porque a palavra de Deus, ela nos santifica na verdade. Jesus, orando ao Pai, ele disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o que a santificação tem a ver com a verdade? Tanto a verdade quanto a santidade são características de um coração puro. Deus é santo e requer de nós que também vivamos em santidade. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. A santificação é um processo que só pode ser abraçado pelo cristão que decide viver a verdade que é a palavra de Deus. Perdão. Não é à toa que a vontade de Deus para nós é a santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus para vós, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Quando consultamos a palavra no grego usada para prostituição, veremos que um dos seus sentidos também significa idolatria, e não apenas pecados sexuais. Idolatria aponta para tudo aquilo que pode tirar o foco do nosso coração de Deus. Se no nosso coração perder o foco, irmãos, não daremos mais valor à palavra de Deus. Se não temos mais a palavra do Senhor em nosso coração, a verdade não está em nós. Logo, esse espaço vazio deixado pela ausência da verdade da palavra de Deus em nosso coração, ele corre o risco de ser preenchido pelas mentiras de Satanás. Em síntese, de maneira resumida, nós temos o seguinte: a palavra de Deus é a verdade. O cristão que tem e pratica a palavra de Deus é santificado através dela. O cristão santificado pela palavra do Senhor é blindado contra as mentiras do mundo e não será influenciado por elas. Por quê? Porque o Senhor habitará nele. Jesus garantiu isso em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra. E eu e o meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. Irmãos, a palavra de Deus guardada em nosso coração, ela atrai o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, para habitar em nós. Nós não apenas iremos dizer a verdade, mas pense comigo, teremos a própria verdade que é Cristo dentro do nosso coração. É por isso que não precisamos testificar a verdade que sai do nosso lábio, não é, de acordo com elementos externos, sejam céus, sejam a terra, seja o cabelo, seja a nossa própria cabeça, enfim. Nós não precisamos disso. Por quê? Porque a verdade absoluta já está em nós. Enquanto as mentiras tentam nos corromper externamente, a palavra de Deus nos santifica e renova internamente. Podemos concluir que é possível, sim, sermos cristãos verdadeiros em meio a um cenário onde a mentira se torna um hábito. Pode ser difícil, é verdade, pois muitas são as tentações, estamos vulneráveis a essas diversas tentações em mentir, em falar aquilo que não combina com o caráter de um verdadeiro cristão. Mas isso não é algo impossível. Até porque, irmãos, Deus não seria injusto. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Apesar de estarmos no mundo, podemos viver nele, sem nos contaminarmos com ele. Em Mateus capítulo 3, versículo 15, Jesus diz que somos o sal da terra. Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal,
para que saibais como vos convém responder a cada um. Tanto a nossa vida quanto as nossas palavras têm um papel importante de purificação no mundo. Isso se refere ao nosso testemunho como verdadeiros discípulos de Cristo. Sal, nos tempos antigos, era usado como um agente de purificação, como um agente de conservação, isso é, algo que exercia influência sobre aquilo que era posto. Esse é o nosso papel nesses últimos tempos. Nesses últimos tempos, irmãos, antes do retorno do Senhor, Ele quer nos usar como um instrumento de purificação na vida de muitas pessoas que estão distantes da verdade do Evangelho, libertando pessoas que estão vivendo na mentira, presas por Satanás. Paulo diz em 1 Coríntios 10:19, algo que muito me deixa motivado, de tempos em tempos eu leio esse texto. Está escrito o seguinte: e até importa que haja entre vós heresias, para que aqueles que são sinceros se manifestem entre vós. Heresias não deixam de ser mentiras. Paulo aqui diz que esse cenário de mentiras é uma oportunidade para aqueles que são sinceros, verdadeiros, se manifestem. Irmãos, o mundo carece de pessoas verdadeiras, íntegras, de palavra reta, que sejam exemplos para essa geração. Dizendo, como Paulo disse em 1 Coríntios 11, versículo 1, pessoas que possam afirmar isso como Paulo com autoridade afirmou: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo ele venha nos ajudar cada vez mais a refletirmos a verdade, não apenas em nossas palavras, mas em toda a nossa maneira de viver. A você, meu querido ouvinte, querido irmão, querida irmã, que nos acompanhou em mais uma aula, eu deixo aqui a minha gratidão em nome de toda a equipe do Crente Docente. Que a sede pelo conhecimento da Palavra de Deus venha crescer mais e mais em seu coração. Peço também que você siga as páginas do Crente Docente no Instagram, @Crente Docente, e também no Facebook, facebook.com/Crente Docente. Não deixe de ativar o sininho do canal, para você ficar antenado aqui em todos os vídeos, em todo o material que nós publicamos. Um abraço, que Jesus lhe abençoe e até a próxima.